Oi, Jamil, boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa Fala, tarde a Jamil. todos. Jamil, que ontem participou com a gente aqui, não tradicionalmente na coluna que ele tem aqui no Entre Nós, mas na entrevista com o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. E hoje o assunto, Jamil, é corrupção. Uma conclusão importante de que o governo de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que foi eleito justamente com a pauta anticorrupção, de acordo com um estudo amplo sobre o tema, fez exatamente o contrário quando estava no poder. Fez, Adriana. Pelo menos essa é a conclusão da Transparência Internacional. Quem é, ou o que é essa entidade? É basicamente a principal entidade que estuda, avalia, monitora e mapeia a corrupção no mundo. É uma entidade que tem sede em Berlim, mas tem escritórios pelo mundo inteiro e tem um escritório no Brasil. E a cada ano ela publica o seu ranking dos países mais ou menos corruptos. É um índice de percepção de corrupção. Tradicionalmente, Adriana, os escandinavos estão sempre lá no topo desse ranking, né? Dinamarca, Suécia, Finlândia são os países menos corruptos do mundo. Lá no final da fila, a gente tem Sudão do Sul, Venezuela e alguns outros países. Muito bem. O Brasil, segundo a Transparência Internacional, viveu uma total estagnação da sua situação nos últimos 4 anos. Estagnação num patamar extremamente baixo. Nós estamos nesse ranking no local de número 94. 94. Junto com quem? Empatados, Adriana, Fábio, com Etiópia, Tanzânia e Argentina. Ou seja, não é uma situação confortável para o Brasil. Mas não é só isso. Não é só estar numa situação pouco confortável. Em 10 anos, o Brasil perdeu 25 posições nesse ranking. E, nos 4 anos aí de Bolsonaro, essa estagnação por alguns elementos. Primeiro, segundo a Transparência Internacional, Bolsonaro desmontou o aparato do Estado para combater a corrupção. Outro fator, a neutralização, essa palavra que a Transparência Internacional usa, a neutralização do procurador-geral. Terceiro ponto, o orçamento secreto, que, segundo a Transparência Internacional, é o maior esquema institucionalizado de corrupção de que se tem registro no Brasil. E vários outros pontos. Ou seja, se o combate à corrupção era a grande bandeira em 2018 na eleição, depois durante o governo Bolsonaro, e até mesmo agora nessa eleição de 2022, a gente viu a bandeira anticorrupção aí bastante usada, pelo menos segundo esse informe, que é o principal informe que avalia a corrupção no mundo, o Brasil não progrediu, não houve qualquer tipo de avanço, e o que houve foi basicamente um desmonte de todo o aparato do Estado para lidar com esses casos. Jamil, importante você explicar o que é, né, esse estudo, exatamente porque não é uma questão de achismo, de feeling, de intuição ou gosto, não gosto de tal governante. É um estudo, de fato, que não foi criado ontem, que existe há muito tempo e que analisa os diversos atos, os diversos pontos da política de cada país para chegar a essa conclusão. Não é um palpite, né, simplesmente. Eu acho importante esclarecer isso. E um ponto que eu achei relevante no que foi divulgado, Jamil, é que justamente o fato de termos aqui uma PGR, uma Procuradoria-Geral da República nos últimos anos, neutra, para usar a palavra do próprio relatório, e todas essas ações que você citou, orçamento secreto e todos os outros atos, exatamente por isso, eles destacam que houve um ativismo, digamos, uma justiça agindo de ofício para tentar preservar as instituições, o que também é preocupante, né? Esse equilíbrio dos poderes acaba sendo afetado quando um país piora nesse ranking da corrupção, do combate à corrupção. Perfeito. E, de fato, Adriana, isso é muito importante, porque o que diz a Transparência Internacional? Diante dessa paralisia dos órgãos públicos, do órgão de Estado que deveria lidar com a corrupção, o que nós tivemos foi, segundo o informe, juízes atuando nesse sentido, de uma certa forma, para corrigir esse gap, essa paralisia do Estado. Mas aí a gente entra em outro problema, que é justamente esse ativismo, sem entrar no mérito se as decisões estavam corretas ou não, mas a estrutura do Estado exige que justamente cada um faça a sua parte, que cada um, ou seja, que cada cargo, que cada mandato cumpra
a sua função dentro do Estado. Caso contrário, fica esse desequilíbrio e fica, assim, aberta a possibilidade de uma queixa, de críticas, enfim, a gente sabe que quando esse desequilíbrio ele é estrutural, basicamente a situação não vai ser melhor, mesmo que um outro poder vá tentar corrigir uma situação que estava incorreta ou falha. Enfim, o Estado precisa voltar a funcionar e é isso que justamente a Transparência Internacional propõe. Na verdade, são várias medidas que ela propõe justamente para que o combate à corrupção volte a acontecer no país. E outro ponto muito importante que você falou, não é uma questão de eu gosto ou não gosto de um país ou do outro, ou de uma ideologia ou da outra. Transparência Internacional, ela não se define como de esquerda, de direita, cristão, ateu, muçulmano. Não existe essa definição. É uma entidade que avalia o combate à corrupção. E aí, para deixar muito claro, nesse ranking, por acaso, Brasil, de Bolsonaro, e Argentina, de Alberto Fernandes, empatados no número de 94. Então, antes que falar, mas é uma entidade comunista. Bom, se é comunista, tem que avisar que na Argentina também tem muito comunista, aparentemente. Vai de 0 a 100 a pontuação, né? 100 sem corrupção nenhuma, 0 corrupção a toda. O Brasil tem 38 pontos, né? Junto com a Argentina. Muito baixo. Muito baixo, tá na segunda página, baixo. Né? Não, exatamente, segunda página, mas não só isso, abaixo da média mundial, abaixo da média dos BRICS, abaixo da América Latina, abaixo dos países em desenvolvimento e abaixo dos países desenvolvidos. Agora, Então, é abaixo, basicamente, do que se espera de um país da dimensão do Brasil e que sim se apresenta como democracia. Vocês estão vendo ali, 38, Marrocos, Etiópia, a Tanzânia da Adriana, e outros países muito perto, né? Mas só para colocar, a Albânia, que é o país considerado na Europa como o país, talvez um dos piores em termos de corrupção, ali muito perto do Brasil. Cazaquistão também é um país repleto de problemas, também muito perto do Brasil. O Panamá, conhecido com todo o escândalo do Panama Papers e tudo que aconteceu, também muito próximo do Brasil. Então é só dar uma olhada e a gente vê que a gente não está numa situação nada confortável. 2 pontos importantes só, Jamil. Hoje, mais cedo, eu conversava com o Bruno Brandão, que é diretor da Transparência Internacional, e ele levantava justamente 2 questões importantíssimas já abordadas por vocês, né? Primeiro, o ataque às instituições. O Brasil sofreu muitos ataques, ou as instituições brasileiras sofreram muitos ataques nos últimos anos, e corroer as instituições também compromete o trabalho e a corrupção, sobretudo o sistema de freios e contrapesos, que fica absolutamente desequilibrado, né? Com ataque às instituições, um poder não consegue fiscalizar o outro da maneira que deveria. Então a percepção de corrupção aumenta também, levando em consideração isso. E um outro ponto importante que o Bruno levantou, Jamil, é que a situação pode ser pior do que aparenta, porque a transparência mostra a corrupção percebida, né? A corrupção aparente. Ele, inclusive, utilizou uma expressão: a corrupção que dá certo para o corrupto não aparece. E muita corrupção dá certo para o corrupto. Então, quer dizer, a realidade pode ser pior do que realmente essa mostrada pela pesquisa, pelo levantamento, né, Jamil? Sem dúvida nenhuma, Fábio. E o Bruno, eu conheço ele também há algum tempo, é uma pessoa que, como a Adriana colocou, não é eu acho que é isso, eu considero isso porque minha ideologia é essa. É um estudo feito com, se eu não me engano, mais de 25 indicadores. É algo extremamente profissional que a Transparência Internacional faz há muitos anos. Não é que ele inaugurou, semana passada reuniu ali um grupo de pessoas e falou: vamos fazer um ranking. Não, isso é feito de uma forma, com uma metodologia, que inclusive eles publicam a metodologia, ou seja, se você tiver alguma dúvida, pode ali olhar, tá tudo muito, muito explicado. É o ranking, eu diria, que muitas empresas, inclusive multinacionais, olham antes de investir, né? Então, precisamos investir no Brasil, tá bom, mas aonde eles estão nessa situação? Outro que olha sempre para o ranking da Transparência Internacional é a OCDE, né? Que quer saber, temos candidatos, temos pessoas querendo, países querendo entrar, muito bem, aonde eles estão no combate à corrupção, né? Então você vê aí que essa não é uma questão apenas de eu acho, eu gosto daquele governo, ou o ano que vem, já que é o Lula e eu tenho uma simpatia com ele, então certamente eu vou estar melhor no ranking. Não, se nada for feito,
Brasil não melhora no ranking, ponto. Está estourando o nosso relógio aqui, mas só para rapidamente o ouvinte entender, o Jamil falou a Tanzânia da Adriana, porque eu passei férias, tive a oportunidade de conhecer a Tanzânia agora em janeiro, e vou te contar rapidamente uma coisa sobre esse empate aí do Brasil com a Tanzânia nesse ranking. Quando eu estava lá, Jamil, obviamente, como foi minha primeira vez, em 10 dias você não compreende um país, mas você tem a percepção ali inicial e, claro, o choque de um lugar tão belo, tão maravilhoso e uma pobreza muito grande, né? Então você tem aquele choque de ver as crianças, as famílias. Você anda pelas cidades e as cidades que você conhece, você vê uma periferia muito, quase que tomando todo o grande centro urbano. É diferente de uma metrópole como São Paulo e você se choca com a miséria mesmo e com a pobreza. Só que quando eu estava na Tanzânia, foi que eu soube da notícia dos Yanomami e de lata de sardinha sendo jogada sobre os rios brasileiros para tentar matar a fome dos Yanomami que foram abandonados. Então, é desse empate que se trata também. A gente acha que a fome, que a miséria, que a corrupção, que o desgoverno, que a falta de instituições está matando de fome só lá na África. O empate com a Tanzânia está aí também. Adriana, perfeito a tua colocação. Não dá para a gente ficar olhando lá para fora, lá no distante continente africano ou na América Central, situações que a gente tem no nosso quintal. É isso. Jamil, obrigada. Estourei o relógio, mas a conversa foi boa demais. Valeu, Jamil. Beijo a todos. Beijo, até amanhã.